Olá! Começamos agora a unidade 1. Aqui vamos conhecer um pouco da história da EAD, como essa modalidade de educação surge até se configurar da forma como a conhecemos hoje. Podemos afirmar que as primeiras experiências com a educação à distância aconteceram de forma bastante diferente do que conhecemos e vem cada vez mais se popularizando. No contexto atual da educação online, é possível conectar com o mundo através de equipamentos digitais, como também obter formação acadêmica. Nessa unidade, vamos ver que no começo da EAD não haviam as tecnologias digitais, tudo era bem diferente do que conhecemos hoje. As primeiras experiências com o que podemos chamar de educação à distância foram através do envio de correspondências, isso no século XIX. Naquela época, os cursos começaram a ser enviados através de cartas. Isso pôde ser observado especialmente na Europa. Nessa ocasião, a correspondência era o recurso que se dispunha e ainda assim demorava a chegar, mas era um meio possível de ter acesso ao conhecimento. Consideramos como o início da educação à distância esse período, devido ao fato de que era um tipo de curso no qual o conhecimento era oferecido de forma não presencial. Os cursos por correspondência continuaram existindo durante muitos anos. Podemos destacar que no Brasil, a EAD tem início no começo do século XX, na ocasião em que o processo de industrialização crescia. Com isso, foram surgindo novas demandas educacionais, porque os trabalhadores precisavam de alguma formação para ocupar os postos de trabalho nas indústrias. Um recurso muito utilizado na época eram os meios radiofônicos, porque eles possibilitavam que os trabalhadores rurais não precisassem se deslocar para os centros urbanos. A necessidade de formação profissional para captar para o mercado de trabalho fez com que essa modalidade de ensino crescesse muito no Brasil. Isso devido às vantagens que oferecia, na medida em que permitia que uma grande quantidade de pessoas recebesse a formação a baixos custos. O objetivo dessa formação para o trabalho era basicamente capacitar os trabalhadores para exercer as funções nas indústrias. As instituições responsáveis por essa formação na época eram o Instituto Radiotécnico Monitor, em 1939, e o Instituto Universal Brasileiro, em 1941. Os recursos radiofônicos foram muito utilizados até que a televisão fosse implantada no Brasil na década de 1950. Até que da década seguinte foram criadas as televisões educativas. Na década de 1970, acompanhando as políticas educacionais de caráter tecnicista, houve um crescimento nessa modalidade de ensino e o EAD passou a ser oferecido a professores através da Associação Brasileira de Teleeducação, a ABT, e o MEC através dos Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional. Em 1973, foi criado o Projeto Minerva, que oferecia educação para populações vulneráveis economicamente. Um outro projeto da mesma época foi o projeto Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares, chamado de SACI. No final dos anos de 1970, foi criado o Telecurso Segundo Grau, por meio de uma parceria da Fundação Padre Anchieta e a Fundação Roberto Marinho. O objetivo era oferecer uma preparação para o supletivo. Na mesma época, foi criada a Fundação Centro Brasileira de Televisão Educativa, a FCTVE. Outro investimento na educação à distância foi feito pela Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, a CAPES. Ela passou a oferecer cursos de pós-graduação para professores. Um outro investimento para docentes foi o projeto IP, criado para formar professores para atuarem no ensino básico, que era o antigo primeiro e segundo graus. Na década de 1990, o Telecurso Segundo Grau foi reformulado e passou a se chamar Telecurso 2000.
As aulas eram assistidas na televisão. Na mesma ocasião, foi criado o projeto Um Salto para o Futuro, que tinha o objetivo de promover aperfeiçoamento de professores das séries iniciais. As iniciativas, no que se refere ao ensino à distância, cresceram e passaram por muitas modificações. Em 1995, foi criada a Secretaria de Educação à Distância, SEED-MEC, que atuou com a formação de professores. Nessa mesma década, havia ainda o canal de televisão Canal Futura, que foi uma iniciativa de empresas privadas que criaram um canal com o objetivo de oferecer programas de caráter unicamente educativo. Em 1996, com a consolidação da Lei 9.394, a LDB estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional. A regulamentação dessa lei foi muito importante, não apenas para os vários segmentos de toda a educação nacional, como também para o ensino à distância, pois, embora tenha deixado lacunas, estabeleceu algumas normas. E esta deveria ser o mais próxima possível da realidade nacional. Isso abriu as possibilidades para o crescimento e o fortalecimento dessa forma de ensino, que culminou com o marco de regulamentação em 2005, através do Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Essas questões legais nós vamos nos aprofundar mais na unidade 3. O que nos interessa aqui é sabermos que a EAD no Brasil foi sendo consolidada aos poucos, à medida que foi crescendo e que as tecnologias digitais foram se democratizando. O ensino passou a ser oferecido através desses recursos. A popularização da internet, bem como de equipamentos eletrônicos, como notebooks, computadores, tablets e smartphones, fez com que as possibilidades de acesso a essa forma de ensino mediada pelas tecnologias digitais fossem crescendo. A educação à distância atualmente é uma modalidade de ensino na qual os alunos e professores estão separados fisicamente, mas conectados através de recursos das tecnologias digitais. Nesse caso, todo o processo de ensino se dá através desses recursos tecnológicos. O aluno acompanha o curso através de vários recursos metodológicos. Um dos principais é a aula online, que pode ser gravada e esta é denominada de forma assíncrona, ou ela pode ser apresentada em tempo real. Nesse caso, é a aula síncrona. Por meio da internet, hoje em dia, podemos utilizar computadores, tablets e até mesmo os smartphones. Para essa modalidade de ensino, não necessariamente há necessidade de uma interação presencial entre aluno e tutor, mas muitas universidades acabam adotando esse modelo e promovendo um encontro presencial, semanal ou mensal entre estudantes e tutores. Diversas tecnologias foram pensadas exatamente para o ensino à distância e elas ajudam a suprir essa falta de interação do cara a cara. Além disso, no ambiente virtual também é possível realizar avaliações, sanar dúvidas, fazer exercícios e muito mais. Assim como é feito na educação chamada tradicional, a presencial. Geralmente, o trabalho é dividido entre professor formador e os tutores, que prestam auxílio tirando dúvidas e orientando os estudantes. Pode também corrigir avaliações. Esse tutor pode ser virtual ou presencial. Trata-se de uma função importante para contribuir com a interatividade do estudante com o curso e assim motivar e facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Uma das grandes vantagens da EAD é a flexibilidade do tempo, porque o aluno pode assistir às aulas quando e onde quiser, por qualquer plataforma que achar melhor. Permite à educação chegar a regiões onde seria difícil de outra forma. Permite, assim, democratizar o conhecimento e tem a vantagem da economia quando comparado com o ensino tradicional em diversos aspectos. Então chegamos ao fim da unidade 1, onde vimos os principais aspectos históricos da educação à distância e aguardamos vocês
na unidade 2.